Segundo passo, diagnóstico organizacional. Então, o conhecimento do histórico da situação atual da empresa, importantíssimo para a gestão da mudança dentro da empresa. Para você mudar, você tem que partir de algum local, né? E para você chegar nesse local atual, você partiu de outro. Então, o conhecimento tanto do passado como do presente é importante para você buscar ali um futuro desejado. O que é que você tem que fazer nesse diagnóstico? Quais são os pressupostos dele? O objetivo de realizá-lo esteja claro, tá? Você precisa estar bem claro que você, de fato, precisa fazer isso. Os recursos necessários para efetivá-lo estejam definidos. O conjunto de variáveis a serem estudadas sejam conhecidas. A profundidade do estudo seja determinada. Por quê? Quando a gente fala em profundidade de estudo, sempre tem um custo de tempo e dinheiro. Então, qual o custo que é ideal? Claro que quanto mais você gastar de tempo e dinheiro, melhor vai ser seu estudo. Mas também vai ter um nível a partir do qual um maior detalhamento não vai trazer tantos resultados positivos. E aí talvez seja melhor você assim parar de de gastar tempo e recursos com o estudo, porque o que você já tem já é suficiente para um bom diagnóstico. O tempo para viabilizá-lo e validá-lo ser estabelecido, então também tem esse tempo, tá, para validação. O grupo técnico que irá realizá-lo esteja capacitado. Então, quem vai realizar esse diagnóstico precisa estar capacitado. Uma das principais ferramentas de diagnóstico empresarial é a matriz SWOT. Então, a gente tem bastante aula aqui no canal sobre análise do ambiente interno e externo. Mas a matriz SWOT ela faz uma síntese. São 4 quadrantes, e SWOT vem do inglês. O primeiro é o S, Strength, que é força, então são fatores positivos internos. Os fatores negativos internos são weakness, então W, fraqueza. Os fatores positivos externos, a opportunities, que são as oportunidades. E os fatores negativos externos, as threats, que são as ameaças. Né? Do inglês fica SWOT, no português se traduz para fofa. A matriz fofa, fica bem fofo o nome, né? Uma vez realizada a análise da matriz SWOT, o próximo passo é definir se existem razões para a mudança. Essas razões vão estar nos pontos fracos da organização, sejam externos ou externos. Principalmente, tá? Porque se já está um ponto positivo, se ataca primeiro os pontos fracos. Não quer dizer que tem um ponto positivo, eu nunca vou mudar. Muitas vezes você pode potencializar esse ponto positivo, mas geralmente é mais viável você tratar primeiro dos pontos fracos, seja ali um fator interno, seja um fator externo. Razões externas são sociais, então mudanças de crenças, valores, atitudes e opiniões da sociedade. Exemplo, movimentos ambientalistas e feministas. São coisas que historicamente mudaram na sociedade. Falas que no passado eram aceitáveis, por exemplo, propaganda ali de cerveja, que você banalizava o corpo da mulher. E lá na década de 80, 90, 80, né, era comum e ninguém questionava tanto isso. Hoje já se questiona muito mais, né? A sociedade evolui. E aí você tem que saber que tempo é outro, então, e que essas mudanças sociais sempre vão acontecer, crença, valores, e portanto você precisa estar com a sua empresa adaptada. Se a sua empresa está com a mentalidade lá na década de 90 em relação a essas questões, precisa mudar. Isso está bem claro, porque senão, por uma questão ética primeiro, segundo, por uma questão de própria rentabilidade. Tá? Porque senão ela vai ser cancelada. Né? Mesma coisa a questão ambiental. Tá? A política, não, razões políticas, né? Tendências estruturais de longo prazo e alternâncias de curto prazo. De governo para o mercado, pós-intervenção estatal. Então, existe a política, ela quase sempre é cíclica. Uma hora entre a esquerda, outra hora entre a direita. Né? Do ponto de vista econômico, a esquerda vai ser sempre mais pró-intervenção estatal. Do ponto de vista do mercado, a direita já prefere, mas isso é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista cultural já são outras coisas. Isso sempre vai estar, mas apesar de ter essas flutuações, tem uma questão estrutural do país. Por exemplo, os Estados Unidos é um país ou região, né, mais pró-mercado do que o Brasil.
mesmo que lá esteja um governo de direita ou de esquerda, no geral eles têm uma tendência estrutural de ser mais pró-mercado. Ou o Chile, aqui, pensando em país da América do Sul. O Brasil já é um país mais de intervenção estatal, um país desenvolvimentista, tá? Que estruturalmente é dessa forma. Embora você possa ter ciclos com alguns governos mais pró-mercado. Agora a pergunta é, qual é a tendência? Mesmo que o Brasil seja de intervenção pró-estatal, a tendência estrutural, assim, acho que não só no Brasil, mas no mundo, é que essa força do Estado diminua. Mesmo que a taxas menores em países como o Brasil, né, ou com flutuações, tá? A tendência é que diminua por uma questão que é global. Então, isso é tendência, tá? Tendência estrutural. Econômicas, ciclos econômicos de expansão e recessão, isso também sempre vai ter, né, um melhor momento econômico, muitas vezes associado com a questão política, mas é normal que você tenha esses ciclos também. E tecnologia, a questão tecnológica que estão melhorando em comunicação, transporte, produção, infraestrutura. Então, são questões aí externas que vão impactar a empresa. A empresa precisa gerir a mudança para se adaptar cada vez mais a essas questões aqui. Internamente, o que é que a gente tem? Associações profissionais, então os sindicatos e órgãos de classes, engenheiros, médicos, advogados. Nem sempre você tem os órgãos de classes hoje dessas categorias, mas nem sempre você teve. E assim, novas categorias podem estar surgindo sindicatos. Quem sabe, o sindicato dos Ubras ou a associação dos Ubras já deve ter, mas a tendência é que se formalize mais, talvez, como você tem aqui a OAB ou algo do tipo, né? Então, você tem que estar atento para como é que essas associações profissionais estão atuando. Então, tanto o sindicato como os órgãos de classe que regulamentam a profissão. Novos objetivos, metas, estabelecidos pela organização, isso é interno. A entrada de novos diretores no nível estratégico, por exemplo. Você vai estabelecer novos metas, novos objetivos. Só que assim, você tem que estabelecer novas metas e preparar a organização como um todo para cumprir esse objetivo ou meta. Então, como é que você vai preparar? A gestão de mudanças. A mentalidade dos profissionais que estão atuando na empresa quanto aos seus sindicatos e órgãos de classe, gestão de mudanças. Detalhe, metas quantitativas, objetivos qualitativos. Tem uma diferença, a gente já falou em vários vídeos aqui no canal. Tá? Posso dar sugestão de vídeo que eu falo dessa diferença. Excedente de recursos. A organização tende a alterar seu perfil à medida que busca novas oportunidades de crescimento. O que é que ela faz com o que pode eventualmente sobrar ali no caixa da empresa? Ela reinveste nela mesma, ela distribui para os acionistas. E o que é que precisa mudar em termos de mentalidade nessa questão?